Fala do ex-presidente, né, sobre essa estratégia de André Fernandes. Você acredita mesmo que pode ter acontecido isso? Pode ter realmente sido uma escolha de Bolsonaro, uma estratégia para não atrapalhar a aproximação com o PDT, parte do PDT, naquela reta final, ou não? Como é que você avalia? Bom, Raquel, primeiro a gente tem que ressaltar a sinceridade do ex-presidente da República. Ele disse que não queria atrapalhar o André Fernandes. Então, no mínimo, houve um cálculo político. O Bolsonaro sabe que tem uma rejeição muito grande aqui em Fortaleza. Certamente não foi uma estratégia deliberada só pelo Bolsonaro. Eu acho que isso foi discutido, obviamente, com a campanha do André Fernandes. Acho que talvez, se depender só do André Fernandes, eventualmente poderia contar com uma outra participação, até porque ele recebeu bolsonaristas em Fortaleza no curso da campanha. Por exemplo, o vereador mais votado do PL lá no município de São Paulo esteve aqui, Lucas Pavanato, se eu não me engano é o nome dele. Sim. O Nicolas Ferreira, que é um bolsonarista também de primeira hora, jovem liderança do PL lá de Minas Gerais, também esteve aqui. Então, é parcialmente verdade que ele escondeu a figura do presidente, mas se cercou de alguns bolsonaristas. Então, é se desconfiar, não é? Outro ponto interessante no que o Bolsonaro fala é que ele sabe que o Ciro, segundo ele, estava apoiando o André Fernandes aqui em Fortaleza. Ele diz nominalmente, né? Olha, o Ciro já estava lá, o PDT estava lá, então eu não entrei porque não queria atrapalhar. A primeira é verdade, talvez tivesse atrapalhado. Segundo, a gente sabe que o PDT declarou neutralidade, mas que lideranças importantes, a exemplo do Roberto Cláudio e de deputados do partido, entraram de cabeça na campanha do André Fernandes. A gente não sabia que esse entendimento entre a campanha do André Fernandes e o PDT e figuras importantes do partido também extravasava o âmbito local, né? Chegando a ser discutido aí com o ex-presidente da República. Mas como o Bolsonaro mostrou ciência de que havia um envolvimento direto do Ciro e de outras figuras na campanha do candidato André Fernandes, então é de se imaginar que isso estava ali a todo momento sendo discutido, Raquel, a importância, o peso de cada apoio. A gente lembra que a entrada do próprio Roberto Cláudio exerceu uma função vital dentro da campanha do André Fernandes no segundo turno, né? Muito bem, houve um cálculo e sem dúvida ficou muito claro na resposta que ele deu ao Biagi, que a gente trouxe agora há pouco. Isso, só uma observação, Raquel, o Bolsonaro esteve envolvido diretamente em outras campanhas do segundo turno, né? Então ele estava o tempo todo ali, não é que ele estava afastado da disputa. Por exemplo, ele acompanhou todo o processo de apuração no segundo turno lá em Goiânia, né? Ele tinha um projeto de derrotar o governador Ronaldo Caiado lá, então era possível que ele tentasse e até conseguisse se dividir, né? Então é razoável acreditar no que ele fala, que de fato houve esse cálculo político e naquele momento ele e a candidatura do André entenderam que a presença dele aqui seria ruim, né? Poderia desgastar o André Fernandes.